A paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais esta oportunidade. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Para tanto, queremos fazer uma oração e daremos início a mais esta aula, amém? Deus maravilhoso e fiel, queremos agradecer ao Pai por mais esta oportunidade, Senhor, onde reunidos, ó Pai, via esta rede social, estaremos, ó Pai, estudando, meditando na Tua Palavra, aprendendo, Senhor, crescendo para a honra e glória do Teu nome. Pedimos a Tua graça, a Tua direção, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, vamos iniciar um novo trimestre, né? Este que é o terceiro trimestre de 2021. Nós vamos estudar agora uma nova lição, iniciando nesta aula. Amém? O título desse trimestre é o Plano Divino para Israel em meio à infidelidade da nação. A lição número 1, ela tem por título a ascensão de Salomão e a construção do templo. Amém? O nosso texto áureo diz assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. A nossa verdade prática, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus, aponta para a maturidade espiritual que Deus espera, deseja para seus filhos. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 4, versículos 29 a 34. Também em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, depois os versículos 11 a 14. Amém? Graças a Deus. Então, antes ainda de fazermos aqui essa leitura, a leitura bíblica, nós queremos... talvez até nem façamos, né? Porque eu queria fazer um apanhado aqui antes de nós entrarmos nesta lição, para nós termos uma breve introdução a respeito do assunto que será tratado. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar o primeiro e o segundo livro dos Reis. Primeiro e segundo livro dos Reis. Então, nós tivemos 2 trimestres temáticos, né, que nós aprendemos a respeito do Espírito Santo e os dons espirituais concedidos aí à igreja, né? E agora nós vamos ter um trimestre bíblico, onde estaremos estudando livros da Bíblia, né? No caso, primeiro e segundo Reis. Para nos localizarmos aqui nessa história, nós temos... a primeira parte da Bíblia é o Pentateuco, que tem os 5 livros, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. E lá nós temos a história a respeito dos descendentes de Abraão, né? Depois de toda a criação e tal, aí vem o chamado de Abraão e vem toda a descendência de Abraão. O Pentateuco, ele narra a ida da família de Abraão para o Egito e depois também a saída do povo de Deus, né? Os descendentes de Abraão saindo do Egito e peregrinando ali, né, no deserto por 40 anos, sob a liderança de Moisés. Depois da morte de Moisés, Josué, que era um auxiliar direto de Moisés, ele passa a liderar o povo. Agora, já prestes a entrar na terra prometida, Canaã, então Josué, ele vai liderar o povo, né? Moisés impõe as mãos sobre Josué e ali Josué assume, né? Após a morte de Moisés, assume a liderança do povo para poder entrar na terra prometida. Este é o livro de Josué, tá? Essa história da entrada, da conquista da terra prometida, a divisão das tribos, está tudo no livro de Josué. Então está nessa sequência a escrita bíblica, né? Então, após a morte de Josué, o povo passa a ser liderado por juízes. Deus levanta juízes,
de tempos em tempos, porque aí nós vamos ver alguns registros ali em Juízes falando que o povo não tinha rei, não tinha uma pessoa. Então é um governo teocrático, onde Deus determinava pessoas que estivessem à frente do povo, que eram os juízes, né? Temos vários juízes aí destacados. E Samuel, ele é o último desses juízes, né? Samuel vai ser, o profeta Samuel, o último dos juízes que vai anteceder a monarquia, que é quando vai ser, o povo vai passar a ser liderado por reis, né? Então a monarquia, ela vai ter início com Saul. Saul, ele é o primeiro rei. O povo vinha sendo ali liderado por Samuel e estavam descontentes, começaram a reclamar, né? E Samuel fica até triste com aquilo, e Deus fala para Samuel para ele não se entristecer, porque o povo não estava falando contra ele, mas estava falando contra Deus. É um governo teocrático, é um governo de Deus. Então o povo reclamando contra Samuel, murmurando contra Samuel, estava murmurando contra Deus, e Deus dá este retorno para Samuel. Aí o povo pede um rei, né? E Samuel, na direção de Deus, vai conceder um rei conforme o desejo do povo, que o povo queria um rei destacado, né? Só aparência, né? Fisicamente, que ele fosse alto, fosse forte, fosse diferente, todas aquelas coisas que nós temos lá descrito a respeito do que eles queriam. E Saul é apontado, é escolhido por Deus, né? Para atender aquele desejo do povo, e Saul vai reinar sobre Israel por 40 anos, né? Nós vamos ver aí alguns detalhes a respeito do período de Saul, e é um governo que começa bem, porque ele é cheio do Espírito Santo, né? Ele profetiza, ele está à frente do povo, na direção de Deus, está tudo certo. Infelizmente, ele desobedece, ele age de forma a desagradar a Deus, e Deus o rejeita pela desobediência, que numa primeira vez, num primeiro momento, ele foi sacrificar, né, holocausto, o que não poderia fazer de forma alguma, porque segundo a lei que é dada lá no Pentateuco, quem deveria sacrificar eram os sacerdotes, e Samuel havia dito para ele aguardar, para ele esperar, e ele não quis esperar, porque os inimigos estavam vindo, né? Estavam atacando, o povo estava reclamando com ele, e ele se antecipou. Ele não soube esperar. Passados 7 dias, ele foi sacrificar, pediu o animal para que sacrificasse, e tendo sacrificado, aí Samuel chegou, e foi um problema, né? E Samuel já falou que ele desobedeceu e que Deus não se agradou daquilo, e foi uma tristeza para ele. E um outro momento, quando numa determinada guerra contra os amalequitas, é falado para matar a todos e tudo, não deixar nada e não pegar do despojo. Mais uma vez ele desobedece, traz o rei vivo e também alguns animais, algumas coisas que o pessoal ali pegou. E infelizmente foi a derrocada final dele, e Samuel falou para ele que Deus já havia achado um homem que era segundo o seu coração e que iria reinar no lugar de Saul. Então, passado 40 anos, ali Saul veio a morrer, né? Quando Davi veio assumir o reinado de Israel.
Davi veio assumir o reinado de Israel, foi um reinado muito próspero. Davi conquistou a maior parte, quase toda a região de Israel, que haviam algumas áreas que ainda não estavam conquistadas. Davi conquistou, pacificou o reino, né? Foi um período de muitas guerras, muitas lutas, e ele deixou um reinado assim tranquilo, um reinado sossegado, para que o seu filho Salomão viesse a assumir o reinado. Então nós tivemos Saul, nós tivemos Davi, e em seguida veio Salomão, que é o que nós vamos estar estudando hoje a respeito da história de Salomão. Então aí que chegou o tempo de Salomão. Amém? Então, tendo feito aí este breve resumo para a gente se situar, nós vamos entrar então na lição de hoje propriamente dita. Amém? Se tiver dúvidas, vai dar uma olhada na Bíblia, vai reler, né? Se já leu, vai reler, é bom para ter conhecimento, para crescer, e nós vamos caminhar junto. Maravilha? Então vamos lá para a nossa introdução. Vamos deixar a leitura bíblica para nós podermos ganhar tempo. Tá bom? Depois você lê com calma, as referências estão aí, lê com calma e nós vamos crescer juntos. Maravilha? Graças a Deus. Muito bom. Então, certamente nesse trimestre teremos aí um grande aprendizado com os erros e acertos dos reis de Israel, né? E depois o reino vai ser dividido, nós vamos aprender isso, né? O reino vai ser dividido terá Israel e Judá. Então serão dois reinos separados, mas por enquanto nós estamos estudando a monarquia unida, aonde Israel é um só. Amém? Depois vai ter uma divisão que nós vamos ver a seu tempo. Vamos na introdução? Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse o reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão em Israel que atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de todas essas grandezas, promovida por sua sabedoria e se destacado, o monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. O homem é falho, o homem ele tende muitas vezes ao erro, e nós sabemos que nós devemos vigiar. Essa é uma orientação que o Senhor Jesus nos dá, que nós devemos ser vigilantes, pois não sabemos, a qualquer momento uma tentação, alguma coisa pode vir a nos tirar da rota, do caminho. Então Salomão não foi diferente, infelizmente caiu em tentação e foi triste, né? Graças a Deus, no final vamos ver que ele acabou se ajustando, se arrependendo. O tópico 1 vai falar sobre a sabedoria de Salomão. No item 1, a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços desta virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse fazer, está lá em 1 Reis 3:5, o grande rei escolhera a sabedoria, que se depreende o quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, ia pedir dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. E na verdade, Deus abriu para ele fazer um pedido. E ele poderia ter pedido qualquer dessas coisas, dependendo do seu caráter, do seu modo de ver a vida, ele poderia ter pedido qualquer dessas coisas, mas teve a virtude, e de pedir sabedoria, não é verdade? E isso foi bênção, porque não só a sabedoria, mas Deus lhe deu muito mais, muito mais. Então Salomão, o homem mais sábio aí de que se tem notícia, Mas de que adiantaria todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Que bênção, Que bênção. Quantas vezes vamos à presença do Senhor
e pedimos errado, nos expressamos errado, né? Mas o que conta é a intenção do coração. Se a intenção for má, está perdido. Deus não se deixa enganar. Então nós devemos aprender a pedir, né? A palavra de Deus vai dizer que às vezes nós não sabemos o que pedir e nós não temos nem palavras para nos expressar, mas que o Espírito Santo, Ele vai pegar esses gemidos, esses pensamentos, esses sentimentos e interpretar diante de Deus, né? Isso é bênção, isso é maravilha. Mas fazer pedidos que realmente não agradam a Deus não serão atendidos, nós sabemos disso. Os nossos pedidos devem ser feitos daquela maneira que nós aprendemos. Em nome de Jesus, deve ser pedido sempre em nome de Jesus. As nossas orações, elas têm essa fórmula, né? Esse formato, sempre em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, por quê? Porque eu não sei o que pedir, eu não sei como pedir, então tem que ser segundo a vontade de Deus. O que é segundo a vontade de Deus? Dentro do propósito de Deus, porque às vezes dentro do propósito de Deus pode não estar a cura para a minha vida. Às vezes dentro do propósito de Deus, preciso que eu passe por aquela dificuldade, por aquela luta, e eu preciso passar. Quando nós lemos o profeta Isaías falando que se passares pelo fogo, se as águas te submergirem, não importa a situação que esteja passando, eu estarei contigo. Mas se está comigo, por que eu tenho que passar por isso? Não importa, são propósitos eternos de Deus que não podem ser mudados, e a gente precisa procurar estar enquadrado. O melhor lugar para nós estarmos, onde é? No centro da vontade de Deus. Esta é a bênção para a nossa vida, estarmos no centro da vontade de Deus. Isto é bênção, é maravilha. Então as nossas orações são feitas em nome de Jesus e segundo a vontade de Deus. Amém? O item número 2. O sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria de Salomão, ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. E isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Está lá em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 7, né? Ele foi humilde. Ele foi ungido rei. Ele era a pessoa suprema, o que estava acima de todos ali no reino. Mas ele não se ensoberbeceu. Ele não foi vaidoso. Ele não foi arrogante. Esse tipo de sentimento Deus não se agrada. Arrogância, orgulho, sabe? Não é orgulho no sentido de se gostar, no sentido de saber que você tem a sua capacidade, né, a sua condição. Não, orgulho no sentido de querer ser mais do que é. É perigosíssimo, e ele não teve esse sentimento, né? Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado o conduzisse à prepotência, né? Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento que é peculiar a toda pessoa sábia, ou seja, ele sabia da sua limitação, que diante daquela tarefa tão imensa, ele era pequeno, ele não era capaz suficientemente para dar conta daquilo sozinho. Por isso ele pede sabedoria a Deus, porque ele sabia que tendo a sabedoria, ele poderia julgar tudo ali de acordo com a justiça, de acordo com a vontade de Deus, e o reinado seria próspero, seria bênção. Amém? Graças a Deus. O item 3, a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Nossa sabedoria
ela vem de Deus, não é como essa sabedoria é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. É Tiago capítulo 3, versículo 15. É fruto de ciúmes, divisionista, perturbação e outras obras perversas. Meu Deus, né? Que tristeza. No entanto, o apóstolo asseverou, aqui está falando apóstolo, mas bom, não sei se Tiago é apóstolo não, hein? É bom a gente ficar atento a isso, né? Tiago não é declaradamente apóstolo, né? No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. As características dessa virtude que vem do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Todos esses ensinamentos nós vamos ver em Tiago 3, do 15 ao 17. Então, nós vemos que essas últimas virtudes aqui, nada tem a ver com a prepotência, com o orgulho, com a arrogância. Nada tem a ver. Amém? Então, a sabedoria que vem do alto, ela é de Deus, ela é diferenciada e ela valoriza o próximo. Isso é importante, é maravilhoso, amém? A consolidação do poder. Item 1, a glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou ângulo em termos territoriais, né? Na verdade aqui, eu acho que seria a palavra amplo, né? Vamos ler de novo. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Na verdade, irmãos, Salomão, ele sucede ao seu pai Davi. O reinado de Davi e o antecessor Saul foi um reinado onde houveram muitas guerras, né? E no reinado de Davi houveram guerras e ele aplacou completamente os inimigos e deixou assim, vamos usar uma expressão aqui, na verdade corriqueira mesmo, do dia a dia. Ele deixou tudo redondinho, ele deixou arredondado para o seu filho, para Salomão. Tanto é que nós vamos ver na questão da construção do templo, Davi, ele teve um sentimento de construir o templo, e ele falando isso com o profeta Natã falou assim: olha, tudo que tiveres no teu coração pode fazer, que Deus é contigo. Ele teve esse desejo, um desejo importante, né? Construir um templo ao Senhor. Não havia templo. Ele falou: mas eu tenho o meu palácio, casa bonita, tudo bem arranjado, e o tabernáculo vive aí, a arca, que é onde o Senhor manifesta a sua presença, vive em tendas. Eu queria fazer uma casa para o Senhor. Né? E ele, falando com o profeta Natã vai dizer para ele: o que tiver no teu coração podes fazer, que Deus é contigo. Amém, né? Davi ficou contente, mas Natã, ele sai da presença do rei, não vai muito longe, Deus fala com ele: o que foi que você falou com o rei? Eu não mandei você falar. O profeta, ele fala o que Deus manda. O profeta é um homem, ele é um homem, e ele tem sentimentos, ele tem sentimentos, e é perigoso quando nós usamos o nosso sentimento em nome de Deus. Nós somos profetas, nós somos sacerdotes, nós somos servos do Senhor, mas quando falamos em nome de Deus, precisamos falar porque Deus mandou, e não porque nós tivemos um sentimento, uma emoção, nada disso. Então Deus fala para Natã: olha, volta lá e fala para ele que eu sei de onde foi que eu tirei ele, que ele estava lá atrás das malhadas, falando do curral, quando ele estava cuidando das ovelhas, e que ele não vai construir templo, ele não vai fazer a minha casa,
Esta é uma obra que será feita pelo filho dele que vai sucedê-lo. Ele não vai fazer. Mas, mesmo assim, foi permitido a Davi a providenciar materiais. Davi deixou muito material, um vasto material em madeiras especiais, em ouro, em prata, em cobre, em muitas coisas para a construção do templo. Davi já deixou tudo separado, né, para que o seu filho colocasse em prática. Então Salomão, ele já recebeu o reino assim arredondado, tudo tranquilinho. Então foi um reinado de paz e de justiça. A propósito disso, Salomão vem da palavra shalom, que é paz e que é justiça. Amém? Graças a Deus. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia então condições que podia até festejar e se alegrar. Todos os governos, quando administrados sobre essa premissa, né, sob essa premissa, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Né? Que bom seria se fosse assim com todos os governos, preocupado com o povo, preocupado com o bem geral, né? Mas as coisas nem sempre são bem assim, né? Sem contar que também as coisas mudam, é o que nós vamos ver em seguida. No item 2, o orgulho precede a ruína. Misericórdia, tristeza, né? Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecendo acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder e deixou invadir o seu coração, né, esses sentimentos. Todavia é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Então o que aconteceu? Salomão, o seu reinado foi crescendo, as coisas ficaram muito boas, ele estava tranquilo, estava nadando de braçada, estava uma maravilha, né? O reinado de Salomão estava tranquilo. Acontece que ele começou a fazer alianças com alguns reis, e com cada rei que ele ia fazer aliança, ele se casava com uma das suas filhas, ao ponto dele ter lá 700 mulheres, me parecem, fez muitos casamentos. E a palavra do Senhor, quando fala a respeito do rei, na lei, vai dizer que o rei, uma das coisas que ele não deveria fazer era multiplicar mulheres para si. Será que Deus sabe das coisas, hein? O rei, ele não deverá multiplicar mulheres para si. Então haviam algumas características que era exigida que um rei tivesse, alguns comportamentos que um rei deveria ter. E realmente eles tiveram comportamentos totalmente ao contrário. Salomão é um homem sábio, mas que deixou entrar atitudes que vieram a levar a sua derrocada final. Então, o importante não é o início das coisas, o importante é como elas terminam. Começar bem, ser maravilhoso no início, tudo lindo, né? Imagina aí uma pessoa que o pastor separa, por exemplo, à frente de um trabalho, começa muito bem, uma coisa maravilhosa, envolvido, desempenhando, desenrolando, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Mas depois, no final, termina com escândalo, com bagunça, com chateações, né? Motivados por uma série de coisas. Isso é triste. Então, o importante não é o início das coisas, mas o final das coisas, como que elas terminam. Infelizmente, Salomão, ele teve essa atitude de permitir que os seus comportamentos fossem em contrário àquilo que Deus esperava.
apesar da sabedoria. Você vê que coisa? Então nós devemos vigiar, estar atentos, porque o inimigo ele está sempre querendo dar uma rasteira, ele está sempre querendo nos levar para um caminho que afasta da vontade de Deus. Devemos estar sempre vigilante. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ao tópico número 3, já encaminhando para o nosso final, que vai tratar da construção do templo. Então, como já comentamos a respeito de Davi querendo construir o templo, né? É porque o povo vivia em tendas. E havia a tenda onde ficava, o tabernáculo, onde ficava a arca do Senhor. Não havia uma igreja, um templo erguido, né? E essa era, perdão, esse era o interesse de Davi, que acabou sendo feito por Salomão. Vamos ver? O item 1, nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre, que era edificar uma casa ao nome do Senhor. 1 Reis capítulo 5, versículo 5. Você percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos do seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cetro do Líbano o cetro, né, do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestido de ouro puro. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando uma morada de altíssima qualidade e excelência. Então, de posse de toda a sua riqueza, de toda aquela condição próspera do seu reinado, ele entendeu que a casa do Senhor deveria ser algo muito refinado, deveria ter do melhor, deveria ser um negócio muito rebuscado, né? Cheio de detalhes e muito ouro e madeiras como o cedro do Líbano, tudo muito refinado. Ele foi detalhista. O item 2, o templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus da entrada do templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado, e é nesse lugar que se deve fazer riqueza e beleza, porque o Espírito Santo de Deus habita nele. Então, 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai afirmar, né, que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e é esse templo que deve ser cuidado, é esse templo que deve ser limpo, deve ser dedicado, deve ser cuidado, né? Então, meu corpo, minhas regras, né? É o que está na moda hoje, cada um faz o que quer com o seu corpo. Tá mais ou menos nessa linha as coisas, né? Muito complicado. Então, o cristão sabe, aprende na palavra de Deus que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus, ele mesmo falando para Davi: habitaria eu em casa feita por mãos de homem? né? Deus chamando a atenção, no sentido de que Deus não existe nada que possa conter Deus, o universo não contém Deus. Deus é muito grande e é bem pequeno o suficiente para habitar dentro de mim e de você. Que maravilha, né? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. O item 3, a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando o sacerdote levou a arca para o lugar santíssimo. Então, o templo, já tivemos uma lição a respeito do templo de Israel, ele tinha a parte de fora, né, o quintal, que é o pátio, né, o átrio, e ali havia
o altar do holocausto, havia a bacia lá, o tanque para se lavar, para a purificação, né? E tinha um lugar santo, um espaço onde as pessoas ficavam ali e tal, e havia um lugar reservado, que é esse lugar, que é o Santíssimo, que é o Santo dos Santos, um lugar que era separado, exclusivo para a Arca do Senhor. Era um local onde o Senhor se manifestava ali. E ali naquele lugar, só quem entrava era o sumo sacerdote, nem os sacerdotes entravam. Então o sumo sacerdote, que era um líder dos sacerdotes, que havia a troca deles, né, periodicamente. Então o sumo sacerdote, quando chegava uma determinada época do ano, ele entrava ali, ele sacrificava pelos seus pecados, depois ele entrava, trocava a roupa, entrava lá no lugar santíssimo para poder fazer sacrifício pelo povo, para que Deus cobrisse os pecados do povo por mais aquele ano. Então, uma vez por ano ele entrava ali. Então era um lugar totalmente reservado, onde ficava a arca. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar o serviço sagrado. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, também em 2 Crônicas 6,14. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, né? Em 1 Reis 8, 22 a 53, que reconhece a grandeza, o senhorio, poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo, segundo as Crônicas, capítulo 7, do 1 ao 3. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Então, uma manifestação tremenda da glória do Senhor naquele lugar, né? E foi bênção e foi coisa linda. Então, Salomão, ele fez o templo, mas esses comportamentos que Salomão teve, essas mudanças, enriquecendo muito, tendo muitas mulheres, e o reinado de Salomão acabou sendo algo que foi pesado para o povo, porque ele aumentou muito os impostos. Ele colocou muito imposto em cima do povo, e o povo estava muito entristecido com tudo o que chegou o reinado de Salomão. Então, na próxima lição, nós devemos já adentrar a divisão do reino, né, que houve após o reinado de Salomão, quando o seu filho, através de uma profecia que já havia do profeta Aías, ele acaba recebendo algumas tribos, né? Israel era em 12 tribos, o seu filho fica com algumas tribos e outras tribos são dadas a outro rei, a outra pessoa que vai reinar, mas isso nós vamos ver num segundo momento. Amém? Para nós, o que deve ficar agora é que a sabedoria é importante. A sabedoria, ela não tem a ver com arrogância, não tem a ver com orgulho, não tem a ver com prepotência, independente da nossa função, independente da nossa posição social, né? Sabedoria, ela tem a ver com humildade, tem a ver com estar na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos ver a nossa conclusão. Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado, né? Ele reinou 40 anos. Esse grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. Que maravilha!
Amém, queridos? Então vamos ficar por aqui, nós vamos orar, vamos encerrar mais esta aula. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado por este tempo, meditando, Senhor, na Tua palavra. Ó Deus querido, queira falar ao nosso coração, dar-nos a direção, Senhor, sabedoria e graça, para que possamos agir, ó Pai, no meio do Teu povo, Senhor, à frente da Tua obra, fazendo a Tua vontade. Abençoa cada um dos Teus servos, ser conosco, essas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até a próxima aula.